Olá, estamos começando mais uma entrevista com o Dr. Lucas Furtado, da nossa série sobre as licitações e os contratos da administração pública. Já falamos na entrevista anterior sobre a formalização dos contratos. Hoje vamos falar das prerrogativas, né, Dr. Lucas? Que prerrogativas são essas? Que tipo de liberdade ou que liberalidades o poder público tem que não acontece quando o contrato é do setor privado? Temos de ter em mente que quando alguém é contratado pela administração pública, não assume a mesma posição que a administração pública. É uma característica do direito administrativo, ou seja, desse direito que regula, dentre outros aspectos, o relacionamento de quem é contratado pela administração pública, colocá-la, a ela, a administração, sempre em uma posição de supremacia. Então, nós temos isso. É uma característica importante de todos os contratos disciplinados pelo direito administrativo. A administração assumiu uma posição de supremacia, de superioridade. Na doutrina, alguns autores chamam essas cláusulas que conferem essa supremacia de cláusulas exorbitantes, exatamente porque extrapolam o direito comum, o direito civil, o direito privado. No direito privado, os particulares que contratam entre si estão em pé de igualdade. Um não pode unilateralmente extinguir o contrato, ou seja, rescindi-lo. Não pode unilateralmente modificar esse contrato, salvo se houver consentimento. Com a administração pública, não. A administração pública possui uma série de prerrogativas. Prerrogativas, mas que também tem lá seus limites, ao mesmo tempo em que a lei dá ao poder público essa liberalidade, essa liberdade de contratar com alguns direitos a mais, ela também impõe alguns limites. Impõe. Os contratos administrativos caracterizam-se por assegurarem à administração essa posição de supremacia, mas não é um poder ilimitado. A administração não pode modificar um contrato do jeito que quiser, ilimitadamente. A lei disciplina, a lei regula. Então, temos que essas prerrogativas são indicadas no artigo 58 da Lei 8666. O artigo 58 apresenta uma lista de prerrogativas. A primeira, e talvez mais importante delas, é a de modificar unilateralmente um contrato. Pois bem, vamos às modificações unilaterais permitidas pela lei. Elas são reguladas artigo 58, inciso 1º, e pelo artigo 65 da Lei de Licitações. O artigo 65, também no seu inciso 1º, indica duas situações em que a administração pública poderá unilateralmente modificar um contrato, ou seja, independentemente do consentimento do contratado, a administração pública pode modificar um contrato. Em primeiro lugar, o artigo 65, inciso 1º, a linha A, fala em modificações qualitativas. A lei diz que a administração pública pode alterar projetos, pode alterar especificações. Pode fazer uma licitação para contratar um projeto, uma obra, com um determinado tipo de material e, desde que justifique, modificar. Então, alteração qualitativa, a administração pública pode proceder unilateralmente. Alteração quantitativa, a administração pública pode modificar as quantidades contratadas. Pode dizer, por exemplo, fazer uma licitação para a compra de 10 veículos, fazer a licitação para contratar 10 veículos, assinar o contrato, ou seja, formalizá-lo para o fornecimento de 10 veículos e iniciar a execução desse contrato. Unilateralmente a administração pode dizer: eu quero 12, ou eu quero 8. Aí vem a pergunta: pode a administração que comprar 10, ou seja, formalizar o contrato para a aquisição de 10 veículos e querer que o contratado, o fornecedor, entregue 20? Não pode. Por quê? Porque há limites. Os limites básicos para esse tipo de alterações estão indicados no artigo 65, parágrafo 1º, quando estabelece que o contratado, ou seja, o particular, o fornecedor, fica obrigado a aceitar modificações de até 25% do valor do contrato, tanto para os aumentos quanto para as supressões.